Boa noite. Boa noite. O tucano Fernando Capês, presidente da Assembleia, é citado em esquema de propinas na merenda escolar. Preso na Lava Jato, o empresário José Carlos Bunlai quer que Lula, seu amigo, seja testemunha de defesa. No depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente afirmou que não sabia do contrato do filho dele com o lobista. Emprego na indústria cai pelo 11º mês consecutivo. Mulheres já são 26% dos motociclistas e muitas trabalham de motofrentista. Ele nasceu no Japão, lutou na Segunda Guerra, veio para o Brasil e difundiu a macrobiótica. Tomio Kikuchi é cara de São Paulo. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, do PSDB, é apontado em inquérito policial como um dos envolvidos em esquema de propina da merenda escolar. O ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governo do estado e o presidente do PMDB paulista, deputado Baleia Rossi, também foram citados. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, pelo menos 3 investigados na Operação Alba Branca afirmaram que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu propina no suposto esquema de fraude na compra da merenda escolar. Em depoimento, eles contaram que Fernando Capês, do PSDB, intermediou contratos superfaturados entre a Secretaria da Educação do Estado e a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, suspeita da fraude. Capês repudiou a ligação do nome dele ao escândalo e disse que vai esclarecer toda e qualquer dúvida e tomar providências judiciais e administrativas. Os depoentes também contaram que a propina era paga por meio do intermediário Marcel Ferreira Júlio, filho do ex-deputado Leonel Júlio. Marcel seria ainda o elo entre a COAF e o ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governo do estado. De acordo com os depoimentos, Luiz Roberto Santos, conhecido como Moita, também recebeu propina. Até a semana passada, ele era assessor do secretário estadual da Casa Civil, Edson Aparecido, homem de confiança do governador Geraldo Alckmin. O secretário declarou que pediu à Corregedoria do Estado a abertura de um processo de apuração. Ainda segundo o jornal, o deputado federal Baleia Rossi, presidente do PMDB em São Paulo, também foi citado pelos investigados, que relataram que ele recebeu propina em contratos com as prefeituras de Campinas e Ribeirão Preto. Rossi repudiou a acusação, segundo ele, baseada em declaração de pessoa com quem não tem nenhuma relação. Segundo um dirigente da COAF, a propina paga no ano passado chegou a quase 2 milhões de reais, o equivalente a 25% do valor do contrato celebrado com o governo paulista. Funcionários da cooperativa disseram que parte dos pagamentos era em dinheiro vivo, pacotes entregues em postos de combustíveis na beira de rodovias. Na última terça-feira, 6 pessoas foram presas na operação, suspeitas de integrar o esquema de fraudes, que teria se aproveitado de uma lei federal que obriga o uso de produtos da agricultura familiar em 30% das merendas. 22 prefeituras que têm contratos com a COAF estão sendo investigadas, entre elas as de Santos, Campinas, São Bernardo do Campo e Bauru. A Secretaria Estadual da Segurança Pública disse que nenhuma autoridade com prerrogativa de foro estava sendo investigada até então, mas confirmou que surgiram 6 nomes a partir de depoimentos dos investigados presos e disse que as respectivas investigações serão remetidas às autoridades competentes. Informou também que o inquérito é sigiloso. A Secretaria da Educação afirmou que vai colaborar com a Polícia Civil e o Ministério Público no que for necessário para dar sequência às investigações. Procurados, Marcel Ferreira Júlio e seu pai, o ex-deputado Leonel Júlio, não foram encontrados. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, fecha posição contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A decisão foi tomada na reunião do Diretório Nacional do partido em Brasília. O PDT também aprovou uma posição pelo afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e anunciou que o ex-ministro Ciro Gomes é pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2018. Dilma comparou a atual discussão sobre seu impeachment com a crise política enfrentada pelo presidente Getúlio Vargas em 1954. O impeachment que tentaram impor ao Getúlio é um prenúncio
do que está acontecendo hoje no Brasil. Um governo pode ser julgado sim e deve. Um governo pode ser julgado sim e ser criticado e deve. Mas um governo não pode ser objeto de um golpe por razões que eles chamam de políticas, que não são. A presidente disse que ficou estarrecida com um trecho do relatório do FMI que previu a continuidade da crise no Brasil. O primeiro fator que ele atribuía era a instabilidade política, a duração da instabilidade política. E o segundo fator que ele atribuía era o fato das investigações quanto à Petrobras terem um prazo de duração maior e mais profundo do que eles esperavam. Tenho certeza que nós vamos estabilizar politicamente o país. Nós vamos assegurar ao país a tranquilidade para voltar a crescer. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a presidente Dilma Rousseff disse que a Operação Lava Jato possui pontos fora da curva, mas a investigação é necessária e criticou o vazamento de trechos de delações premiadas. Dilma afirmou ainda que o governo vai procurar apoio na oposição a partir de uma agenda mínima para fazer o Brasil voltar a crescer. E explicou que não vai ser um apelo, mas uma espécie de chamado à responsabilidade dos agentes políticos. O empresário José Carlos Bunlai, preso na Operação Lava Jato, quer que o ex-presidente Lula, seu amigo, seja testemunha de defesa. Bunlai foi denunciado pelo Ministério Público Federal por causa de uma operação que envolve um empréstimo fraudulento junto ao Banco Chain no valor de 12 milhões de reais. Em depoimento, ele reconheceu que o dinheiro foi usado para a campanha do PT em 2004. O empréstimo jamais foi pago. E os investigadores acreditam que o grupo Chain foi compensado por meio de um contrato bilionário com a Petrobras. O PT nega as acusações. Em documento enviado ao juiz Sérgio Moro, os advogados afirmam que Bunlai só teria sido denunciado pela amizade que tem com o ex-presidente e que isso é uma tentativa de incriminar Lula. No depoimento que prestou à Polícia Federal no último dia 6, dentro da Operação Zelotes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não sabia do contrato do filho dele, Luiz Cláudio, com um lobista que está preso desde outubro. Luiz Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do ex-presidente, recebeu 2,5 milhões de reais do escritório de Mauro Marcondes. O lobista está preso, acusado de envolvimento num esquema de corrupção para que o presidente da República assinasse medidas provisórias em benefício do setor automotivo. No seu primeiro depoimento à Polícia Federal em Brasília, Lula disse que nunca recebeu um lobista quando era presidente da República. Afirmou que mesmo depois de sua saída do cargo em 2011, nem ele e nem seus familiares jamais realizaram atividade de lobby ou consultoria empresarial. Lula disse acreditar que o filho procurou o lobista para obter patrocínio para o seu projeto na área de futebol americano e que foi contratado para estudos na área do esporte. Quando questionado sobre um arquivo encontrado na casa de Mauro Marcondes, indicando que uma medida provisória foi combinada entre representantes da Fiat, ele, Lula, e o então governador Eduardo Campos, o ex-presidente reagiu, negou o caso e disse que combinação é coisa de bandido. Lula declarou que o encontro foi para esclarecer benefícios da instalação da fábrica da montadora em Pernambuco e que depois dessa reunião as discussões transcorreram dentro dos setores técnicos dos ministérios. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da Justiça Federal em Brasília, dispensou o depoimento do ex-presidente Lula como testemunha de defesa de Alexandre Paes dos Santos, réu na Operação Zelotes. Essa decisão foi tomada depois da defesa do réu desistir da convocação de Lula. Hoje, os advogados do ex-presidente apresentaram um pedido semelhante. Eles argumentaram que Lula já havia prestado depoimento sobre o caso à Polícia Federal no dia 6 de janeiro, não tendo nada mais a acrescentar sobre o assunto. A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vão aparecer nos comerciais de televisão do PT, que vão ser veiculados nas 2 primeiras semanas de fevereiro. Essa foi uma decisão da cúpula do partido e é uma estratégia para resguardar a imagem do PT. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em fevereiro, o PT exibirá em rede nacional de rádio e televisão a sua propaganda partidária. Entre os dias 2 e 11, o partido levará ao ar peças de 30 segundos espalhadas pela programação. No dia 26, um programa maior de 10 minutos
em horário nobre. O PT decidiu usar esse tempo de que dispõe para defender a sua imagem, ou o que restou dela depois dos escândalos do Mensalão e do Petrolão, e também da ruína econômica em que se afunda a administração de Dilma Rousseff. Ainda não se sabe o que dirá o PT na sua propaganda. Não se sabe também quem falará em nome do partido. Mas já se sabe que Lula e Dilma não aparecerão na propaganda do PT. As duas principais lideranças do partido se auto-excluíram do elenco. O programa do PT vai ser mais ou menos como um show de dupla sertaneja, só que sem a dupla. É o sinal dos tempos. Em 2014, o PT obteve do eleitorado a extensão do seu período de governo até 2018. Serão 16 anos no poder. Em tempos de normalidade democrática, nenhum outro partido obteve semelhante feito no Brasil. O poder longevo está fazendo muito mal ao PT. Como tantas outras legendas, o PT tornou-se uma agremiação partidária com fins lucrativos, 100% financiada pelo déficit público. O programa político do PT, o projeto político do partido, saiu pelo ladrão. Em momentos assim de grande dificuldade, é essencial ter presença de espírito. Mas Lula e Dilma, já meio sem discurso, concluíram que o ideal mesmo é a ausência de corpo. Boa noite. A denúncia contra o senador Renan Calheiros, do PMDB, apresentada ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República, fará 3 anos no domingo, sem uma definição. Ele é acusado de peculato, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Segundo o Ministério Público Federal, o lobista de uma grande empreiteira pagava a pensão de uma filha que o senador teve fora do casamento. O processo ficou com o ministro Ricardo Lewandowski por 1 ano e 7 meses e depois passou para o ministro Edson Fachin. Os detidos no 5º ato contra o aumento das tarifas do transporte público ontem à noite já foram soltos. Participantes do protesto organizado pelo Movimento Passe Livre entraram em confronto com a polícia por divergências sobre o trajeto. Já passava das 9h30 da noite, quando os manifestantes que saíram do Parque Dom Pedro estavam na Praça da República e queriam seguir um trajeto que não foi autorizado pela polícia. Eles fizeram contagem regressiva para avançar diante do cordão de bloqueio dos policiais. Os PMs usaram spray de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a manifestação. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, 8 pessoas foram detidas por tentativa de depredação, mas todas já foram liberadas. Pode até não ser científico, mas no trânsito, as mulheres demonstram mais paciência e cautela que os homens. Pesquisas feitas por seguradoras e pelo Detran comprovam as virtudes femininas. E parece que elas não são apenas boas motoristas, não. Também mostram habilidade com as motocicletas. Dados do Denatran apontam que em todo o Brasil as mulheres representam 26% dos motociclistas. E algumas até trabalham num mercado que até pouco tempo era apenas masculino, o de motofretista. De segunda a sexta, esta é a rotina de todas as manhãs. As pontas do cabelo já revelam que o piloto, na verdade, é uma mulher. Eu achei que no começo eu não conseguiria, porque você vê aqueles corredores, aqueles motoqueiros, aquelas buzinas e os carros que entram. Uma mulher casada há 11 anos e mãe de 2 filhos, que em 2013 abandonou o carro por causa dessa pretinha de 2 rodas. Foi como garupa do próprio marido que Michele sentiu confiança para pilotar sozinha. Tomando cuidado, usando os protetores, é legal, vai que é tranquilo. Michele vai e volta do trabalho assim. Aos finais de semana, só pega o carro se for para sair com os filhos pequenos. E ela não abre mão da feminilidade. É uma economia grande de tempo, de locomoção, sem falar em valores também, que é muito mais. Então, eu que tenho 2 filhos, para mim é ótimo, porque eu chego bem cedo em casa. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes deste segmento, a quantidade de mulheres sobre 2 rodas praticamente não cresceu nos últimos 10 anos. Em 2004, de 100 motos vendidas, apenas 20 foram para mulheres. Em 2014, a quantidade subiu apenas para 22 na mesma proporção. Sempre gostei de moto, porque andava muito a cavalo, então o cavalo e a moto, na verdade, ela tem uma ligação, né?
A catarinense tem 2 motos e faz delas seu ganha-pão. Muitas mulheres começam e aí, dá um ano e pouquinho já vai parando, porque casou, porque teve filho, porque o marido não quer, que o namorado não gosta e assim vai, né? Leonice sabe bem do que está falando, porque trabalha com entregas há 17 anos. Ela é uma motogirl e conta que prefere roupas mais largas para não chamar atenção, justamente por ser mulher. Eu sou mulher, uso a unha pintada, tal, eu uso o que eu posso de feminino, mas eu não faço questão de mostrar que sou mulher. Para ela, sinônimo de liberdade é estar sobre as 2 rodas, mesmo que isso tenha lhe rendido algumas dores. Eu caí, me arrebentei várias vezes, depois fiz minha habilitação e tô aí, entendeu? Tem que ser assim, tem que meter a cara e ir embora. Vamos! O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou o novo secretário da Educação do Estado. Ele é José Renato Nalini, desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça. José Renato Nalini, que também é professor e já presidiu a Academia Paulista de Letras, assume a pasta quase 1 mês e meio depois que o antigo secretário Hermann Vollwald pediu demissão no dia 4 de dezembro. Hermann deixou o cargo depois que o governo suspendeu a reorganização escolar proposta no ano passado depois do protesto de alunos que ocuparam mais de 200 escolas contra a mudança. Ele nasceu no Japão, lutou na Segunda Guerra e veio morar no Brasil com a missão de difundir a alimentação macrobiótica na América Latina. Aos 90 anos, encabeça 2 escolas, uma editora e também um restaurante. E ainda viaja pelo mundo fazendo palestras sobre o autocontrole do corpo, do pensamento e da alimentação para uma vida melhor. Tomio Kikuchi é um personagem que é a cara de São Paulo. Encontramos Tomio Kikuchi cercado de livros que publicou, cartazes de palestras que faz pelo mundo e de dezenas de reportagens que coleciona. Um senhor magro, com sotaque forte e com muita vontade de ensinar. Ele chegou ao Brasil com 30 anos depois de ter lutado na Segunda Guerra Mundial. Bombardeado, bomba atômica infernal. Com o Japão já acabado. Aqui fundou um instituto, uma editora e 2 escolas para difundir na América Latina a alimentação macrobiótica, termo que já não lhe agrada mais. Macrobiótica, né? Dogmática, utópica. Vida é treinamento do reequilíbrio, meio do desequilíbrio constante. Hoje ele prega a autoeducação vitalícia, um processo que ensina o controle do pensamento, da alimentação, da respiração e do movimento. Na sala, em um prédio discreto, na Liberdade, no centro da cidade, atende pessoas em busca desses conhecimentos, entre muitas celebridades e políticos. Juscelino Kubitschek, amigo meu. Uma outra parte importante desse trabalho acontece dentro dessa cozinha. São aulas de culinária diárias em um restaurante-escola. O seu Tomio Kikuchi acredita que a alimentação integral é a base para uma vida melhor e mais saudável. Qualquer pessoa pode participar das aulas que custam R$40 e incluem a refeição. Aqui se aprende todo o processo do preparo de uma refeição super saudável, que inclui muitos legumes, raízes e principalmente o arroz integral, o ingrediente mais importante. Aos 90 anos, ele é a prova viva dos resultados do trabalho. Vida não está aposentadoria. Tem muita coisa a aprender até o último momento. Segunda-feira é feriado, né? Então vamos falar agora como está o trânsito para a saída do feriado do aniversário de São Paulo na segunda-feira. A repórter Carla Rodeiro está na Ponte das Bandeiras e tem mais informações. Olha, e o trânsito não está dos piores, não. O paulistano enfrenta agora 112 quilômetros de lentidão, que é um índice que está abaixo da média. Ruim mesmo está a condição, neste momento, na marginal do Rio Tietê, que tem 13 quilômetros de filas na pista expressa e 12 na local, no sentido Ayrton Senna.
Bem, segundo a Agência de Trânsito do Estado de São Paulo, 2,5 milhões de carros devem deixar a cidade e acessar as rodovias que passam pela Grande São Paulo. Pelo sistema Anchieta Imigrantes, a expectativa é de até 350 mil carros. Bem, na rodovia dos Imigrantes, você vê aí pela câmera do quilômetro 12, no trecho de Planalto, o trânsito flui bem. No quilômetro 51 já parece mais intenso, porque um pouco antes há um trecho de 10 quilômetros de lentidão do 33 ao 43. E também 3 quilômetros de filas mais à frente na chegada à Praia Grande. Na Anchieta, há neste momento 5 quilômetros de lentidão na saída da cidade. E para quem vai com destino ao interior, na rodovia Ayrton Senna, você vê aí no trecho próximo ao acesso da Jacu-Pêssego, o tráfego é intenso, porém sem pontos de parada. 800 mil carros devem passar pela Ayrton Senna e também pela Carvalho Pinto. E os períodos de maior movimento nas estradas devem ser ainda nesta noite e também amanhã de manhã. Então, quem quer um pouco mais de tranquilidade para viajar, deve deixar para pegar a estrada só amanhã, depois do almoço. Com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. Em pleno verão, o paulistano precisou tirar o cobertor do armário. A madrugada de hoje foi a segunda mais fria do ano, com média de apenas 15 graus. Até para rir, né, janeiro desse jeito. Pois é, 15 graus em janeiro assusta, né? Assusta. Mas a previsão mostra que o sol deve esquentar um pouquinho mais às tardes e assim vai aumentar também a chance de chuva no fim de semana prolongado. Vamos ver a previsão para São Paulo e todo o Brasil com Luciana Magalhães. Sábado de sol e calor no centro-sul do Brasil. Uma massa de ar seco garante a praia dos moradores da região sul. Pode até chover no litoral gaúcho, mas será fraco e rápido. Esse tempo firme se estende até o sul do Mato Grosso. Já no Rio de Janeiro, muita nebulosidade com pancadas de chuva. E o alerta para chuva forte e volumosa continua amanhã para o oeste da Bahia, o Tocantins, sul do Maranhão e também do Piauí. Nas demais áreas brasileiras, sol com pancadas de chuva, com exceção do centro-norte de Roraima, norte do Pará e oeste do Amapá, onde o sol brilha forte. Máximas de 36 graus em Cuiabá, 31 em Salvador e 29 graus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o tempo abre e o sol brilha com mais força neste sábado. Mas na faixa leste, o céu continua com algumas nuvens e no norte e também na divisa do estado com o sul de Minas Gerais, são esperadas pancadas rápidas de chuva. No centro-oeste, máxima amanhã de 34 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. No norte, máxima de 32 graus em Bauru e de 33 em Araraquara. E na faixa leste, Sorocaba e Campinas terão a maior máxima de amanhã, 30 graus. Amanhã aqui na capital o tempo ainda fica firme com sol e aumento da temperatura. A máxima pode chegar aos 28. E a partir do domingo, as pancadas de chuva devem voltar a partir da tarde. Máximas de 29 e 31 graus na segunda-feira. O governo de São Paulo anunciou que a empresa Local Frio, responsável pela emissão de poluentes tóxicos no Guarujá na semana passada, vai ter que pagar uma multa de 10 milhões de reais. A nuvem tóxica que atingiu os municípios de Guarujá, Santos, São Vicente e Cubatão foi causada pela ruptura de um container com produtos químicos que, misturados com a água da chuva, causaram o incêndio. A empresa Local Frio, responsável pelo lugar atingido pelo fogo no Porto de Santos, foi notificada sobre o pagamento da multa de 10 milhões de reais pela CETESB. Com o acidente, foram registrados 170 casos de atendimento em centros médicos. Uma idosa que teve problemas respiratórios depois de inalar a fumaça morreu. Se você pensa que polidense ou dança do poste é um esporte só para mulheres, está na hora de mudar os seus conceitos. A prática virou tendência entre os homens que estão cansados de treinar musculação nas academias. Os homens que praticam acreditam que em 1 hora de treino dá para perder até 400 calorias.
Quem tem garfo e faca tatuados nos braços e uma graduação em gastronomia deve adorar uma cozinha, certo? Mas o que o Sebastião, conhecido como Cabelo, realmente ama é um pouco mais agitado do que cozinhar. Agora, ele é professor de pole dance, que perdeu aquele estigma de dança de boate e já é considerado um esporte. Minha mulher sempre fez pole, né? A gente tá junto há uns 4 anos e eu sempre falei, eu quero fazer pole, só que na academia que ela faz aula não aceita homens. E não pense que o Cabelo é o único homem a praticar essa modalidade. Tem homens que vêm com a namorada, vêm para conhecer, faz aula. Ele ensina homens como Paulo, que tem maior familiaridade com o esporte. Ele é acrobata de circo. Segundo ele, a roupa curta e justa é parte essencial da prática. A pele que faz a aderência na barra, né? Se a gente usar roupa, a gente escorrega, cai no chão e se machuca feio, né? Pode quebrar braço, perna, então precisa usar roupa curta. Começou a música e o corpo já tá pedindo, o corpo já tá chamando. Se antes o pole dance era basicamente feminino, hoje as coisas deram uma invertida. E não só tem mais homens atraídos pelo esporte, como também alguns outros, levam as coisas bastante a sério. Nos últimos 2 anos, o Lucas subiu ao pódio dos principais campeonatos brasileiros dessa modalidade. A gente veio acompanhar o treino dele. E se ele está assim, concentrado, é porque o pole esporte não é nada fácil. Precisa treinar bastante, né? Fazer bastante condicionamento físico para criar um pouco de resistência. A gente precisa também treinar bastante flexibilidade, porque o pole masculino, mesmo assim, ele requer flexibilidade também, né? Dos movimentos. A ligação entre o homem e a barra data do século XII. Foi nessa época que os indianos inventaram o Malakambhi, uma espécie de exercício de yoga praticado apenas por lutadores homens em postes de madeira. A tradição segue até hoje na Índia, com campeonatos que reúnem os melhores atletas do mundo. Aqui no Brasil, esta professora diz que a maioria dos homens vem para manter o físico. E que não tem essa de clube do bolinha, não. Às vezes eles ficam com vergonha, porque a mulherada manda bem, tipo, é forte, aí às vezes vem os bombadão aqui e eles não conseguem fazer muita coisa, porque é tudo novo, né? No aniversário de São Paulo, mais uma pista para ciclistas será inaugurada. É a Ciclovia dos Engravatados, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. São Paulo ganha um presentão nos seus 462 anos de idade. 3 quilômetros de ciclovias nas avenidas Luiz Carlos Berrini e Chucre Zaidan, zona sul da cidade. A estrutura segue pelo corredor de ônibus inaugurado há um mês e beneficia uma importante região empresarial. É a Ciclovia dos Engravatados. Primeiro é facilidade, segundo é segurança, porque o meu filho ele fica 5 minutos daqui, então eu consigo ir buscar e levar ele de bicicleta. A ciclovia é bastante arborizada. A sensação é de se pedalar num parque linear, inserido nesta caótica avenida que é a Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Primeiro ganhei tempo, né? Porque de carro eu ia trabalhar, demorava de 22 a 25 minutos. Agora eu vou em 12, de patinete. O mais legal é ver a cara da galera sentada dentro do carro, rindo, vendo assim, olha o tio de patinete, e o tio de patinete passando todo mundo. A pista dos ciclistas passa por trás dos pontos de ônibus e quem vai de bicicleta tem que dar prioridade absoluta a quem vai a pé. Nas travessias são muitos pedestres, em especial na hora do almoço. A espera é espremida no canteiro central. O tempo é bem curto, não dá tempo das duas faixas. Abre uma, fecha a outra. Então você fica parado no meio, não podendo atravessar para o outro lado. Se a gente conseguir atravessar os dois lados rapidamente, o ciclista também vai ter o espaço dele para passar. Ajustes pontuais são necessários, como este poste no meio do caminho. Outra questão é a interligação com a ciclovia da Faria Lima e o restante da rede cicloviária, que hoje conta com 380 quilômetros. São Paulo não é uma opção, é uma necessidade mesmo. Então eu deixo meu carrinho em casa, só ando de bike.
Por telefone, a Secretaria Municipal dos Transportes afirmou que irá checar os tempos dos semáforos e reajustá-los de acordo com as necessidades para garantir a segurança a todos. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Corinthians e Palmeiras voltam ao campo neste final de semana. E os dois times continuam se preparando para a abertura oficial da temporada. Celso, alguma coisa especial? A Palmeiras joga amanhã, 11h15 da noite, contra o Nacional do Uruguai pelo torneio de Montevidéu. Um pouco mais cedo, 5 da tarde, o Corinthians faz seu jogo de despedida dos Estados Unidos contra o Lauderdale Strikers, clube de propriedade de Ronaldo Fenômeno. Enfraquecido com a saída de 5 titulares, o time corintiano, de acordo com o técnico Tite, precisa de reforços. O último treino do Corinthians antes do amistoso de amanhã, contra o Fort Lauderdale Strikers, equipe que tem Ronaldo como um dos sócios, mostrou que o técnico Tite deve mesmo colocar em campo uma equipe totalmente reserva. Até mesmo para dar chance para todo mundo, né? Acho que é o início, acho que o pessoal que não vem jogando também já iniciar amanhã também, acho que nós estamos em fase de preparação. Depois da atividade, Tite respondeu algumas perguntas de torcedores em uma rede social e condicionou o sucesso da equipe na Libertadores com a chegada de reforços. Vai depender das contratações que vierem e do quanto a gente ajustar no trabalho e entrosar essa equipe. O Corinthians volta a treinar na terça-feira. Quem está mais certo, o Danilo, que diz que o time está entrosado, ou o Tite, que diz que precisa de reforços? Os dois, na verdade. Obviamente, são jogadores que ficaram, que já conhecem o trabalho do Tite, já sabem o que deve fazer em campo. Então, por um lado, o Danilo tem razão. Mas, por outro, o Tite também tem absoluta razão na necessidade de 5 jogadores. 2 deles de seleção, um candidato à vaga de seleção, que é o Jadson, sem falar no Ralf, que é peça importante, o Wagner Love é artilheiro do time. Obviamente, o Corinthians perdeu muito em qualidade, mas o entrosamento dos que ficaram, obviamente, isso existe. Também já conhece a filosofia do Tite e tudo mais, mas que precisa de reforço. Precisa de reforço. Claro, senão não vai conseguir nada nessa temporada. O Corinthians tem dinheiro? Existe essa promessa da diretoria de reforçar o time. O argumento é que está demorando porque, como o Corinthians agora tem dinheiro com a venda desses jogadores... Subiu o preço? Subiu o preço, inflacionou. Então aí estão negociando. É o mercado. Bom, vão ser conhecidos hoje os finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam daqui a pouco na Arena Corintiana em Itaquera. O time paulista é o maior vencedor do torneio com 9 títulos e é favorito para a conquista da taça pela 10ª vez. 9h45 na Arena Barueri, o Flamengo enfrenta o América Mineiro. A final é segunda-feira, dia do aniversário de São Paulo, no estádio do Pacaembu. Corinthians e Cruzeiro já estão jogando há 2 minutos, claro, por enquanto 0-0. 0-0. Surgiu algum fenômeno nesse campeonato? Não, bons jogadores, mas nada que, nenhum Neymar, nada que faça a terra tremer. Não, por enquanto. Obrigado, Celso. Boa noite. Bom fim de semana. Segunda-feira. Obrigado. Até segunda. Você também. Estela. Se engana quem pensa que para visitar o famoso terraço do Edifício Itália, um dos principais cartões postais de São Paulo, é preciso ser cliente do restaurante que fica no lado. A varanda do prédio acaba de ser reaberta e tem visitas gratuitas durante a semana. São 41 andares. No caminho, é preciso até trocar de elevador para chegar até a varanda. A visita, de graça, dura só 1 hora. Tempo suficiente para apreciar a vista de quase 360 graus. Com a cidade aos pés, a turista mineira até se assustou. Até me deu receio subir tão alto. Fiquei com medo. São 165 metros até o chão. Quando este terraço e o restaurante foram inaugurados em 1965, o Edifício Itália era o mais alto de São Paulo, posto que perdeu 1 ano depois para o Mirante do Vale, que tem 5 metros a mais. Só que lá não tem visitação. Como o nome já diz, o prédio fica num vale. Pode ser o mais alto, mas não tem essa vista. Paisagem que impressionou o visitante argentino. É muito legal, realmente. Dá para apreciar o tamanho mesmo de São Paulo, né? É grande demais, acho. Acho não, agora eu tenho certeza, né? O carioca encontrou o novo. É muito prédio, coisa que a gente não vê no Rio. Então a estrutura em si de São Paulo não tem comparação com a do Rio, né? Em questão de mobilidade até e de urbanização também. Às vezes a gente tá lá embaixo, é tão pequenininho, a gente fala, nossa, só tem prédio, só tem poluição. Aí chega aqui em cima e vê
quão lindo é, a gente fica impressionado. Para Leonardo, nem foi o tamanho da cidade que chamou a atenção. Você vê ali uns prédios laranja, azul, com cores mescladas, amarelo, vermelho, verde. Às vezes as pessoas acham que é tudo cinza, né? Não é? Acho que é uma selva de pedra, mas é uma selva de pedra colorida. A visita de graça acontece de segunda a sexta, das 4 até as 5 da tarde, com um limite de 150 pessoas por dia, que é a capacidade do terraço. Entre os visitantes, a maior parte é de turistas. Não é o caso de Senilda. Paulistana do Tatuapé, muitas vezes passou na calçada, mas nunca tinha subido. A vida do paulistano, acho que retrata bem essa história nossa, né? Não dá tempo, não tem tempo para você curtir o lugar que você nasceu. Agora eu estou mais apaixonada por minha cidade, amo demais. O emprego na indústria cai pelo 11º mês consecutivo. Os dados são do IBGE e foram divulgados na pesquisa industrial mensal. A indústria brasileira caiu 0,4% em novembro do ano passado, comparado com outubro. É o 11º mês seguido de queda. Ainda segundo o estudo, em novembro do ano passado, a queda foi de 7,2% com relação ao mesmo mês de 2014. E considerando o acumulado de 12 meses, até novembro de 2015, houve uma queda de 5,9% no emprego industrial. Esse número representa o pior resultado desde que a pesquisa começou a ser feita, em dezembro de 2000. Do começo do ano até novembro de 2015, todos os setores da indústria sofreram baixas. As perspectivas do agronegócio para 2016, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre o impacto da recessão e também a desvalorização do real no agronegócio, eu entrevisto o coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, que já foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo no governo Fleury e também ministro da Agricultura no primeiro governo Lula. Muito obrigada por estar conosco. E nesses tempos de lamúria, de muito chororô, eu quero saber como é que está o ânimo dos empresários e dos trabalhadores do agronegócio. Melhor do que nos outros setores. Não obstante, a crise tenha de alguma forma também afetado o agronegócio. Algumas razões objetivas. Número 1, o ajuste fiscal do ano passado fez com que o crédito rural ficasse muito mais seletivo e muito mais caro. Portanto, os custos de produção subiram. Segundo, com a questão cambial, os custos de insumos importados explodiram. Fertilizantes, defensivos, equipamentos agrícolas importados, os custos subiram. Terceiro, energia subiu demais. Eletricidade, combustíveis como o diesel, fundamentais para a agricultura. Então, de maneira geral, os custos subiram e a própria inflação alimentou um pouco mais esses custos na mão de obra e em outros setores. De modo que a safra plantada em 2015, estamos começando a colher agora, é uma safra mais cara. Agora, tem uma questão interessante, você citou aí o câmbio. Não é? Nós plantamos a safra a $1 de R$ 3,70 mais ou menos. Vamos colher $1 de 4, 4,10, 4 e quanto, não é? De modo que, embora os custos tenham aumentado e os preços agrícolas das commodities estejam caindo lá fora em dólar, em real, os produtores deverão ganhar um pouco mais. Então, apesar dos problemas da crise fiscal, do ajuste fiscal, da recessão, da inflação, é possível que tenhamos uma safra ainda razoável para o agro como um todo. Agora, há setores que sofrerão muito. Quem deve em dólar vai ficar mais apertado. E houve um problema este ano adicional, que é o El Niño, o famoso movimento de climas originado no Oceano Pacífico, que produziu enorme seca no norte do país. Norte do Mato Grosso, Tocantins, a região do Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, está com seca horrível. Isso representará perda de produção e produtividade. E enchentes no sul, que destroem algumas lavouras. Então, é possível que em algumas áreas do país, seguramente, em algumas áreas do país, em que a produção vai cair,
as margens serão muito menores, muito mais estreitas, quando não negativas. Mas um país de tamanha diversidade como o Brasil, isso não é novidade para quem está no agronegócio, né? Todo ano tem gente que tem mais sorte, a oportunidade é melhor. Tudo isso acontece, eu acho que vocês estão craques, né? Para administrar essa alternância, vamos dizer, de produção positiva e de bons lucros. Mas vamos agora, assim, pegar alguns aspectos. Os tempos são difíceis. O governo Dilma está promovendo cortes significativos. Eu quero saber, para o agronegócio, considerando a presença de Cátia Abreu, que é prestigiada pela presidente, e é uma craque, que é amiga, ela é uma pessoa do ramo, né, competente, conhece o setor. Se Cátia Abreu consegue, de alguma forma, que o contingenciamento não seja tão contundente no seu setor, no agronegócio? Infelizmente, ela não consegue, por mais que tenha lutado com a competência que ela tem. Mas, apesar disso, ela tem feito coisas no âmbito do ajuste fiscal positivos. Ela foi lá fora e abriu mercados para carne nos Estados Unidos, que nós estávamos lutando há anos para ter, em alguns países asiáticos. Então, ela está conseguindo, com o seu esforço pessoal, debelar uma parte da crise, abrindo mais mercados, que é um tema central. Como é que nós vamos crescer se os mercados não crescerem? Então, ela tem essa clareza e está evitando um prejuízo maior para o agro, abrindo mercados. Bom, agora, a crise afetou a agricultura também, no ponto de vista orçamentário. O Ministério da Agricultura também sofreu. Ministério da Agricultura, né? Sempre se falou, e você mesmo sempre chamou a atenção, que o Ministério da Agricultura não era muito bem tratado pelo Poder Executivo, era considerado um ministério de segunda linha. Com a Cátia Abreu, está mais prestigiado, melhorou a posição do Ministério da Agricultura nesse ranking? Acredito que sim. Primeiro, porque você mesma disse, ela conhece o setor, não é jejuna, então não tem que aprender nada, ela sabe tudo. Segundo, porque tem prestígio pessoal com a presidente da República. E isso, nesse país, funciona bastante. E terceiro, porque como política militante, senadora, ex-deputada, ex-presidente da Conselho da Agricultura, ela tem ligações no cenário político que facilitam os entendimentos de acordo. Mas, principalmente, porque ela conhece todo mundo no campo e tem o apoio do campo. Bom, a questão do dólar. Né? E também ainda a Cátia Abreu, que viajou, abriu mercado, etc. Investimentos estrangeiros estão de olho no agronegócio, estão chegando, considerando a desvalorização da nossa moeda, e isso significar para eles uma vantagem a mais significativa? Estão chegando? O Brasil é um país desejado por investidores, sobretudo no agronegócio. É uma plataforma extraordinária de investimentos. Tem a melhor tecnologia tropical do planeta, tem um produtor rural eficiente, competitivo, capaz de avançar em relação aos mercados. Então, todo mundo quer investir no Brasil. Vai investir aonde? Em termos de agricultura. Onde tem terra para crescer, gente capaz de tecnologia, é aqui. Então, todo mundo quer vir. O problema hoje está em relação à desconfiança quanto ao governo. As pessoas, lá na Getúlio Vargas, eu sou frequentemente visitado por investidores, fundos, empresas, que querem vir e perguntam, posso vir? Mas tá posso, em que sentido? Qual é o temor? O temor é a insegurança jurídica. Jurídica, contratos, é isso? A intervenção do Estado, o Estado intervém, muda políticas toda hora, não há uma regra clara que seja garantida a investidores. Agora mesmo, nós estamos vendo um momento curioso. Há 3 anos, o governo, final do governo Lula, e começo do presidente Dilma Rousseff, proibiram investimentos estrangeiros em compra de terra. Como se um japonês viesse comprar terra no Brasil e levasse a terra para o Japão. Vai produzir aqui, vai comprar adubo daqui, semente daqui, vai contratar gente daqui, máquina daqui. Vai pagar imposto aqui? Vai pagar imposto aqui e vai gerar exportação para lá. Então é um benefício. Mas o governo interpretou uma resolução que o governo FHC havia interpretado ao contrário, permitindo a venda, e não pode comprar terra mais no Brasil hoje. Então, milhões, bilhões de dólares deixaram de ser investidos aqui para ir a outros países. Empresas
na área de defensivos agrícolas. O Brasil é um país tropical que precisa de defensivo agrícola. Remédio para a planta, não é? Há uma dificuldade para registrar moléculas novas, demoram 6, 7 anos, por causa da dificuldade com a Anvisa, IBAMA, etc. Ora, quando a molécula é aprovada aqui, já ficou obsoleta no país de origem dela. Então as empresas não querem mexer aqui, investir num lugar onde essa coisa seja mais ágil. Como os Estados Unidos, que dura 7, 8 meses para ter um registro de uma molécula nova. Então, a insegurança, a incerteza, digamos assim. Mais do que insegurança, incerteza. Quanto a regras claras e uma definição firme quanto à estratégia do Estado, inibe avanço nessa direção. Como é que vocês receberam a decisão do Copom de não subir a Selic, a taxa de juros? Com boa vontade e de forma positiva. Nós consideramos que uma forma de retomar investimentos é um juro mais barato. O juro subindo, evidentemente, é um inibidor de investimentos. Bom, eu tenho uma última pergunta. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, ele deve começar a procurar a oposição. E eu pergunto isso porque o senhor é um homem da vida pública, com uma experiência importante assim, nos meandros do poder. Jacques Wagner quer conversar com as lideranças da oposição em busca de apoio para a aprovação dos projetos da presidente para o reequilíbrio da economia. No seu entender, é dever da oposição perfilar ao lado de Dilma com esse objetivo? Ou isso significaria para a oposição uma imolação em praça pública, abrir mão do seu papel fiscalizador e de pressão sobre o governo? Difícil responder. Né? A oposição tem um papel a desempenhar de crítica ao governo nas coisas que estão erradas e de construção de um país mais justo, inclusive ajudando o governo, se esse for o caso. Então, eu acho que o papel do ministro Jacques Wagner, nesse aspecto, é relevante. Agora, ninguém pode ser emasculado. A oposição não pode perder o seu caráter de oposição. Despersonalizar. Democracia é isso. Situação e oposição. O que há, porém, um momento extremamente delicado do país, uma crise política que gera uma crise econômica, financeira, de emprego. O campo é o único setor que aumentou o número de empregos. Nós vimos agora mesmo com o Gamberini, indústria e serviços dispensaram milhões de trabalhadores no Brasil. Então é preciso recompor esse cenário, gerando confiança numa estratégia pública que defenda o país, e não o partido A, o partido B, o líder A, o líder B. E nesse sentido, cabe à oposição também um papel de discussão de um cenário mais positivo para o país. Nem que isso implique em ajudar o governo naquilo que for possível, desde que não haja um desmentido da visão da oposição. Ok. Agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Obrigada. Igualmente, obrigado. Estela. O presidente da Argentina, Maurício Macri, afirmou a um grupo de jornalistas em Davos, na Suíça, que conversou recentemente com a presidente Dilma Rousseff e que espera assinar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia ainda no primeiro trimestre de 2016. Recém-possado, o presidente Maurício Macri está no Fórum Econômico Mundial depois de 12 anos de ausência da Argentina. O evento, que começou na quarta-feira, termina amanhã. Macri afirmou que está mobilizando todos os esforços para um entendimento do bloco com os europeus. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial, desacelera em janeiro para 0,92%, mas atinge o maior patamar para o primeiro mês do ano desde 2003. Em dezembro, o índice havia ficado em 1,18%. Segundo o IBGE, o grupo de alimentação e bebidas puxou novamente a inflação para cima. Com o resultado deste mês, o IPCA 15 acumula alta de 10,74% em 12 meses, até janeiro de 2016, bem acima do teto da meta do Banco Central de 6,5%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quem presta alguma atenção às notícias da economia deve ter notado que nesta semana houve um grande bafafá a respeito de uma decisão do Banco Central. A cada mês e meio, mais ou menos, o Banco Central decide o que faz com a taxa básica de juros da economia. Quase todo mundo esperava que os juros fossem subir, por causa das pistas que o Banco Central vinha dando.
mas os juros ficaram na mesma. Talvez caiam até lá pelo final do ano. E daí? Os juros que a gente paga nos empréstimos vão cair também? Provavelmente não tão cedo. Essa taxa de juros do Banco Central parece relevante e quase piada na prática. É de 14,75% ao ano. A gente paga juros 2 vezes, 10 vezes ou até 30 vezes mais altos, como no cartão de crédito, que pode cobrar mais de 400% ao ano. Mas essa taxa do Banco Central, vamos dizer assim, é o piso do mercado. A partir dela é que se decidem as outras taxas. Mais importante, uma alta de juros acaba por diminuir o consumo e o investimento em novos negócios. Esfria a economia, com o objetivo de reduzir a inflação. Agora estava havendo um grande debate. A economia já não está fria o suficiente, quase mortinha? É preciso diminuir ainda mais consumo, investimento, emprego e salário para controlar os preços? Isso ia funcionar? A discussão é complicada, mas seja como for, a decisão do Banco Central não pegou muito bem, mesmo para gente que não queria aumento de juros. Passou a impressão de que outro setor do governo não sabe muito bem o que está fazendo, o que foi com certeza o caso da administração da economia quase inteira até aqui nos anos Dilma. Para simplificar a conversa, os juros para a gente vão cair? O crédito vai ficar menos difícil? Não, até o final do ano, pelo menos. Ninguém ainda sabe muito bem o que o Banco Central vai fazer nos próximos meses, há uma confusão na economia mundial e ninguém confia muito na política econômica do governo. Até isso mudar, os bancos vão jogar na retranca dos empréstimos e cobrar muito caro pelo dinheiro que emprestarem. Boa noite. A seguir, ataque na Somália deixa pelo menos 20 mortos. E uma nova tragédia com imigrantes na Europa. 3 naufrágios nas costas da Grécia e da Turquia deixam 44 mortos. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Eu estou no combate pelo meu sobrinho. Eu estou no combate pelos meus amigos. Eu estou no combate pela minha família. Eu estou no combate pelo meu marido. Nós estamos no combate pelo Brasil. Proteja quem você ama. Todos no combate. Todos juntos, vamos vencer a luta contra o mosquito Aedes aegypti. Uma campanha da Fundação Casper Libero. Apoio TV Gazeta. A costa leste dos Estados Unidos está em alerta para a chegada da primeira grande tempestade deste inverno. 5.300 voos previstos para hoje e amanhã foram cancelados. 80 milhões de pessoas devem ser afetadas. 15 estados do leste aguardam a tempestade Jonas com neve, gelo, ventos fortes durante 36 horas seguidas. 5 estados declararam emergência na costa do Atlântico e no centro do país. As primeiras nevascas já provocam congestionamento nas estradas. A capital, Washington, espera pela maior tempestade de neve do século. Escolas e prédios do governo estão fechados, assim como o metrô. Nova York deve ter 30 centímetros de neve. A população foi às compras para estocar comida. As autoridades aconselharam a manter os celulares carregados para o caso de haver queda de energia e as pessoas precisarem pedir socorro. Por causa do mau tempo na costa leste dos Estados Unidos, foram cancelados 2 voos da TAM que sairiam hoje à noite de São Paulo e do Rio de Janeiro com destino a Nova York. E outros 2 voos que sairiam amanhã de Nova York, vindos para o Rio e São Paulo. A Delta Airlines cancelou o voo que partiria hoje à noite para Nova York. Também foram cancelados todos os voos da American Airlines com origem ou destino ao aeroporto Kennedy. Um ataque num restaurante da Somália deixou pelo menos 20 mortos.
Depois de uma explosão violenta, rebeldes islâmicos do grupo Shebab abriram fogo contra um restaurante da Praia do Lido, na capital Mogadíscio. Eles mataram soldados da Força Militar da União Africana, mulheres e crianças. 4 rebeldes também morreram e um foi detido. Os Shebab foram expulsos de Mogadíscio em 2011. Eles ainda controlam zonas rurais e fazem atentados contra os símbolos do frágil governo somali ou da Força Militar Africana que apoia o executivo. A Somália não tem um verdadeiro governo central desde a queda do regime autoritário do presidente Siad Barre em 1991. 3 naufrágios no mar Egeu, nas costas da Grécia e da Turquia, deixam pelo menos 44 imigrantes mortos. 20 eram crianças. Ainda há pessoas desaparecidas. A Guarda Costeira da Grécia resgatou dezenas de imigrantes que sobreviveram aos naufrágios. Eles estavam em embarcações de madeira, tentando fazer a travessia da Turquia para a Grécia. Apesar do inverno, 37 mil pessoas chegaram à Europa pelo mar em janeiro. A maioria com intenção de ir para a Alemanha ou para a Suécia. A chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro turco Ahmet Davutoglu discutiram formas de reduzir o fluxo de imigrantes. Merkel está sob pressão dentro de sua própria coalizão de governo para mudar a política migratória. 1 milhão de pessoas pediram asilo na Alemanha no ano passado. Em Davos, na Suíça, o secretário de Estado americano John Kerry pediu um aumento de 30% do financiamento internacional para ajuda humanitária prestada pela ONU para enfrentar a crise migratória em nível mundial. A ajuda seria elevada de 10 para 13 bilhões de dólares. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos na segunda-feira às 7 da noite. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Quem ama futebol não pode perder o Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite.